todos bem? Aqui é a Isabel, sua professora de História, e hoje nós vamos trabalhar mais alguns temas que podem te ajudar na hora de estudar. Hoje nós vamos falar sobre o governo Vargas, o nosso referencial na história do Brasil, governo de Getúlio Vargas. Pessoas, vamos juntos aqui. Getúlio Vargas, sem sombra de dúvidas, é um diferencial na história do Brasil. Um diferencial e um referencial. Não poderíamos deixar de falar um pouquinho sobre Getúlio Vargas. Iremos fazer isso hoje. Nas provas Enem, Getúlio Vargas é um assunto recorrente. Logo, você que é um bom aluno, dedicado, esperto, já conhece aí o perfil da prova, não vai deixar de buscar informações, de entender melhor como funcionou o governo Getúlio Vargas. Não se esqueçam que nós temos aqui duas etapas. Hoje nós iremos falar de uma dessas fases, a famosa Era Vargas. Mas na história do Brasil, especificamente quando nós falamos de Segunda República, nós tivemos Era Vargas, aonde ele se subdividiu em governo provisório, governo constitucional, governo ditatorial ou Estado Novo. Então, nós temos todo um processo daí Era Vargas, que é exatamente o que nós vamos trabalhar hoje. Mas, depois, lá na frente, quando encerra-se essa etapa de governo ditatorial, iniciam-se os governos populistas. E aí nós tivemos o governo de Gaspar Dutra, e olha quem vai voltar. Quem? Novamente, Getúlio Vargas. Só que agora nós teremos um governo Getúlio Vargas que vai se iniciar em 51 e encerra-se em 54. Isso é um outro governo e nós falaremos em uma outra oportunidade. Hoje nós estaremos aqui voltados para a Era Vargas, 1930 a 1945. E nós iremos analisar aqui uma questão de Enem, uma questão simples, mas vai seguir aquele nosso perfil, a nossa proposta. Os nossos encontros aqui, eles são exatamente para isso, para te ajudar, para te orientar a analisar exercícios, a usar o exercício a seu favor, enquanto aprofundamento de conteúdo. E hoje nós escolhemos uma questão do Enem e vamos ver o que nós podemos explorar, o que você pode tirar de informações além daquilo que o exercício te pede. Vamos lá? Olha só a questão que nós iremos analisar do Enem. Preste atenção. Lembrando que uma questão do Enem, ela segue um critério. Nós temos uma primeira parte que vem apresentada por um texto, por uma imagem, por uma charge, por uma tabela, um gráfico, enfim. Depois, o enunciado, que é exatamente o que ele quer de você, que é o que ele precisa que você identifique. E, em seguida, a terceira e última parte, que são as proposições da questão. Então, nós vamos entender o que o Enem trouxe para nós dentro desse conteúdo de Era Vargas. Ouçam bem a questão. As relações do Estado brasileiro com o movimento operário e sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as questões sociais durante o primeiro governo da Era Vargas, 1930 a 1945. São temas amplamente estudados pela Academia Brasileira em seus vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade quando se pensa no legado varguista. Olha aqui, pessoas, o próprio texto,
ele já te dá uma dimensão daquilo que nós falamos agora há pouco. A amplitude, o legado, um assunto que te faz ir além enquanto entender o processo político na história do Brasil, a importância da figura Getúlio Vargas. Tudo isso são temas que você pode aprofundar. Então, ele colocou isso no nosso texto. Além do que nós acabamos de abordar aqui, agora nós vamos prestar atenção no que ele precisa de você. O que você vai oferecer para ele, o que ele quer que você encontre. O enunciado diz o seguinte: durante o governo de Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de cunho social, dentre as quais se destaca a... Olha só o que nós temos aqui. Getúlio Vargas, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes nomes da política da história do Brasil. Carismático, ele tem uma personalidade forte, uma identidade, carisma, populista, falava aquilo que o povo queria ouvir. E é algo muito interessante na história do Brasil. O Brasil, ele é carente nesse aspecto. Se formos analisar em vários outros momentos, nós vamos chegar a essa mesma conclusão. Carência de líderes, carência de personalidades políticas que realmente cheguem aonde existe a necessidade popular. E Getúlio captou essa mensagem, entende? Se isso foi bom ou ruim para o povo, é outra história. E eu tenho certeza que vocês já são capazes de discernir isso daí. Nós ficaríamos aqui horas falando sobre as estratégias populistas eficazes de Getúlio Vargas. Pois bem, então o enunciado, ele pediu isso para você. Qual era a identidade, qual era a ação de cunho social que Getúlio Vargas foi lá e emplacou, não é mesmo? Nessa questão do Enem, nós temos como resposta certa a letra C. E na letra C, olha só o que ele diz. Percebam, pessoas, o quanto é simples, o quanto a sua concentração, aquilo que você já detém de conhecimento com relação ao conteúdo, te colocaria numa zona de conforto muito grande com relação a essa questão, com relação a esse exercício. Olha só o que diz a letra C, que é a resposta certa, que é a resposta que com certeza você marcou ou teria marcado ou jamais erraria. Vamos lá. Na letra C, diz o seguinte: criação de um conjunto de leis trabalhistas associadas ao controle das representações sindicais. Meninos, olha que brilhante isso daqui. Getúlio Vargas, ele não dava passos falsos. Quando ele instaurou as leis trabalhistas, e com certeza um dos nossos maiores legados, algo extremamente atual, estamos em um momento onde isso tem sido falado de forma recorrente, onde as pessoas têm as mais diversas opiniões. Não foi diferente em 1930, um momento da história do Brasil de transição, um momento que o mundo passava por transição. Então, ele vem com uma novidade, algo que até então, na história do Brasil, politicamente falando, não havia sido abordado, sequer cogitado implantar como lei. Getúlio Vargas veio e fez. Criação das leis trabalhistas. Isso nunca será apagado da história. E mesmo hoje, diante de tantas controvérsias, hoje, diante de tantas discussões, de tantas polêmicas, qual nome é lembrado? Getúlio, o criador das leis trabalhistas. Só que além
de criar as leis trabalhistas, ele foi lá e trouxe um grupo, porque ele precisava desse grupo para respaldar estas leis, os sindicatos, que é outra questão polêmica, né? Hoje, na atual conjuntura política que nós estamos. Então, seria a letra C, muito simples, muito tranquila, um legado, uma herança que não deixa o menor questionamento ou dúvida com relação ao governo de Getúlio Vargas. Agora, nós podemos, ainda nessa questão, abordar uma série de outros elementos, que é onde entra você que está estudando, você que está aprofundando, você que quer ampliar seu conhecimento. Essa questão de Getúlio Vargas, ela te faz perceber alguns pontos bem interessantes e que pode facilitar a sua vida enquanto estudante. Ouça aqui 2 itens dentro da questão, nas proposições, que é bem interessante. Olha só o que ele diz aqui na letra A. Na letra A, ele fala que o governo Vargas buscou um suporte paramilitar. Você já sabe que não funciona bem assim. Mas eu posso utilizar esse item A para buscar justamente essa informação. E aqui você pode ir além da era Vargas, porque quando eu entro nessa parte, nós estamos abordando regimes totalitários. Olha aonde nós vamos, aonde você pode ir com essa única questão. Nós estamos falando de um período 1930 a 1945. E dentro desse intervalo, nós tivemos regimes totalitários, teremos a Segunda Guerra Mundial, e eu preciso entender isso. Getúlio Vargas não caiu de paraquedas, ele tinha uma identidade, havia um contexto. Então, dentro dessas opções, especificamente aqui na letra A, você vai poder buscar isso. O que era o regime totalitário, conceito de fascismo, conceito de nazismo, conceito do que foi empregado nesse período. Meninos, busquem isso. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo, vocês têm plena noção do que eu vou dizer aqui. Muita coisa tem sido dita, mas ela não corresponde ao que é o conceito de um regime totalitário. Então, no mínimo, você, enquanto bom estudante que você sabe discernir isso. O que é um regime totalitário? O que foi o fascismo? O que foi o nazismo? O que foi a ditadura de Salazar em Portugal, a ditadura de Franco na Espanha, Estado Novo com Getúlio Vargas no Brasil. Então, olha só, nesse período da história, nós temos 3 elementos. De um lado, o capitalismo, do outro lado, o comunismo. Nós estamos falando de um processo histórico extremamente conturbado. Pós-Primeira Guerra Mundial, crise de 1929, regimes totalitários, Segunda Guerra. E o Brasil está no meio disso. Então, você tem que saber isso também. Então, você alarga, você potencializa um conteúdo e busca mais informações. As características do fascismo, ou nazifascismo, ou regimes totalitários, da maneira que você achar melhor. E aí você vai identificando a questão do nacionalismo extremado, a questão do militarismo, que vai ser um suporte dentro desse modelo, o antiliberalismo e o anticomunismo. Perceberam aqui a diferença? Nós estamos falando de um modelo que não entra aqui no capitalismo e não entra aqui no comunismo. Antiliberalismo, anticomunismo. Digam para mim, por que as pessoas estão insistindo tanto em colocar isso dentro de um mesmo combo? Eles não se encontram. Então, eu tenho o capitalismo, eu tenho o comunismo e eu tenho o totalitarismo, que combate o liberalismo e combate o comunismo. Nós temos aqui um modelo extremado, radical, com suporte
militar. Tá vendo como que você vai além daquilo que a questão, né, que nós alegamos no início, ser uma questão simples? Você vai lá e busca todo um perfil, todo um processo que vai te enriquecer, que vai além e que vai te dar a possibilidade de entender outros assuntos que são recorrentes em qualquer prova de vestibular. Crise de 29, regimes totalitários, Revolução Russa, porque aí entra a questão do comunismo, implantado por Stalin, e Segunda Guerra Mundial. Olha só que questão brilhante e o quanto você pode aproveitar desse tema. Além disso, nas outras proposições, vocês vão ver que ele vai abordar o uso da terra no Brasil, que Getúlio Vargas teve um olhar com relação aos pequenos agricultores, os pequenos proprietários de terra. Nós também já sabemos que o uso da terra não foi abordado dessa forma em nenhum governo, especialmente quando falamos da história do Brasil. E, para fechar, e vai especificamente dentro daquilo que foi cobrado de vocês, as leis trabalhistas. Faz sempre bem você voltar a isso. Eles não cansam de explorar isso. Essa questão das conquistas que nós tivemos. O que veio de novidade com Getúlio Vargas? Não foram só as leis trabalhistas, o voto feminino, a questão da inserção dessa figura feminina enquanto cidadã. Então, nós temos as leis, nós temos a questão da estabilidade, do salário mínimo, aposentadoria. Então, tudo isso dentro desse momento. E o atrelamento com os sindicatos. Getúlio, ele era muito, muito, muito habilidoso. Ele foi lá e sabia que ele precisava ter o suporte dos sindicatos. O sindicato não poderia se levantar como oposição. Então, ele vai lá e busca esse atrelamento. Tá vendo que interessante? Quantos pontos nós conseguimos abordar dentro de uma única questão? Gente, governo Vargas é um governo riquíssimo. Ele está dentro de um período histórico muito rico. Aproveite essas questões e vá além. Aprofunde a era Vargas, busque instrumentos que mostrem o perfil político, o perfil social, o perfil da estrutura do Brasil nesse período. E, sem sombra de dúvidas, as questões externas que nos influenciaram, direta e indiretamente. É isso aí, meninos. Eu sei que vocês têm muito a ganhar. Aproveitem, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Beijo, pessoas. Até lá.